Olá, alunos. Aqui o professor Gelson Ribeiro e hoje nós teremos mais uma aula sobre técnicas de coleta de material. Bom, hoje vamos falar sobre coleta de secreção uretral. Algumas orientações se fazem necessárias para que nós tenhamos a coleta de um material adequado para a análise. O paciente, por exemplo, não deve manter relações sexuais por pelo menos 48 horas que antecedem a coleta. Não deve tomar banho antes da coleta. Além disso, não fazer uso de medicamentos tópicos, pelo menos nas 12 horas anteriores ao exame, e estar assim no mínimo a 2 horas sem urinar, obviamente, porque a urina vai passar pelo canal e vai remover material que é importante para fazer o esfregaço, se for uma bacterioscopia, ou para fazer uma cultura de secreção. Também é preciso que ele informe medicamentos em uso nos últimos 7 dias. É importante que o técnico anote os medicamentos que ele está fazendo uso. O procedimento em crianças, também como em adultos, é importante que se lave as mãos e que se calce luvas de procedimento. Essa antisepsia rigorosa, que deve ser feita também nos genitais, com água e sabão neutro, também é muito importante. E após essa antisepsia, principalmente em crianças, devemos fazer uma secagemzinha na região genital, de preferência com gás estéril. No caso das bacterioscopias, culturas de aeróbios, fungos e pesquisa de fungos em crianças, o ideal é a gente usar o jato médio da urina, que é bem indicado em crianças que urinam sob o comando, mas também pode ser usado em lactentes. Porém, em lactentes, em que não se consegue colher através do jato médio o material, podemos usar o coletor de urina. Mas o coletor de urina, ele leva a gente a uma atenção especial, porque ele deve ser substituído, aquele coletorzinho, tanto masculino quanto feminino, que se coloca no bebê, ele deve ser substituído a cada 30 minutos, por causa da contaminação. E toda vez que você substitui o coletor, tem que se fazer a antisepsia para recolocar, colocar outro coletor. Existem casos especiais, como recém-nascidos, lactentes de baixo peso, resultados repetidamente duvidosos, você precisa confirmar, fazer uma nova coleta, e que nesses casos especiais é indicado então a punção vesical suprapúbica. Mas esse procedimento ele deve ser realizado por um médico, já não é uma função do técnico, ou da pessoa que está fazendo esse procedimento de coleta. A coleta de urina, tanto para bacterioscopia, cultura de anaeróbio, fungos e pesquisa de alguns fungos, o procedimento em mulheres, a coleta da amostra de pacientes, desses pacientes de sexo feminino, deve ser feita supervisionada por um enfermeiro ou um profissional capacitado. O processamento laboratorial deve ser feito dentro de 2 horas, ou essas amostras deverão permanecer, então, congeladas aproximadamente a 4 graus centígrados. Então, ou uma coisa, ou 2 horas, até 2 horas, ou refrigerar essas amostras.
o menor tempo possível deve-se observar a seguinte sequência que nós temos de ações. Remover toda a roupa da cintura para baixo, sentar no vaso sanitário, separar bem as pernas, tanto quanto for possível. São orientações que devem ser passadas para a mulher que vai fazer, o paciente que vai fazer a coleta. Afasta bem os grandes lábios com uma das mãos e continuar segurando os grandes lábios afastados da vagina, né? Enquanto fizer a higiene, né? E posteriormente a coleta do material. Deve também se usar uma gaze embebida em sabão neutro para lavar sempre no sentido da frente para trás, obviamente para não haver uma contaminação proveniente da região anal. Certificar-se que está limpando por entre as dobras da pele, né, o melhor possível, com outra gaze embebida em água, e se enxágua também da frente para trás, continua se afastando os grandes lábios para urinar então e desprezar o primeiro jato, né? Ou seja, o primeiro jato de urina, desprezar ele no vaso sanitário e só então colher o que a gente chama de jato médio, que é esse jato que vem após o primeiro jato de urina, que é o material que a gente quer para análise, né? Geralmente se usa um frasco de boca larga e estéril, né? Geralmente ele possui tampa vermelha e é fornecido pelo laboratório. Não se deve também encher o frasco até o seu limite, né? Fecha-se depois bem esse coletor, esse frasco, e caso haja algum respingo de urina na parte externa, deve-se orientar para que deve ser lavado, depois fechado, obviamente, e enxugar o frasco coletor, ok? O procedimento em pessoas de sexo masculino, né, em homens, né, obedece também à rigorosa antisepsia do genital masculino, com água e sabão neutro também, de preferência, afastando-se o prepúcio, quer dizer, trazendo o prepúcio para trás, né, quando houver a necessidade. Obviamente existem aqueles circuncidados, que não vai ser necessário. Enxaguar com água e secar também da mesma forma com gás estéril. Então, afasta-se o prepúcio, lava-se rigorosamente com sabão neutro e água, né? Se enxágua com bastante água e seca-se com gás estéril. Aí, da mesma forma, despreza-se o primeiro jato urinário, que é aquele jato que está bem preso no canal, e colhe-se, no mínimo, aí, 5 ml, né, de urina do jato médio, quer dizer, o jato após ser desprezado o primeiro jato, ok? Também aconselha-se o uso de frasco de boca larga e, obviamente, estéril para a cultura, né? O processamento no laboratório deve ser feito dentro de 2 horas mais ou menos, ou as amostras deverão permanecer refrigeradas também a 4 graus centígrados, porque temos que aí evitar o processo de fermentação que vai ocorrer naturalmente na amostra de urina. E até o momento da semeadura desse material no meio de cultura, não devemos passar o período máximo de 24 horas. Né? A coleta de urina já em pacientes que estão com sonda vesical, a sonda vesical de demora, deve ser feita da seguinte maneira. Antes de você colher a urina, a sonda deve ser mantida fechada por um período de 1 a 2 horas. Esse é o ideal. Aí faz a antisepsia, né? No dispositivo da sonda, aí você pode usar álcool 70 para fazer essa antisepsia no dispositivo. A coleta ideal é de 30 a 60 ml de urina.
também em frasco de boca larga estéreo. Normalmente esses frascos têm tampa vermelha, né? E com uso de agulha e seringa estéreis, ok? E também prestar bastante atenção para não se utilizar nunca a urina que está contida na bolsa coletora, né? É uma urina que está inadequada para a cultura. Já a coleta de material no trato respiratório, nós temos o trato respiratório inferior, né? Que no caso temos coleta de escarro. E para a coleta de escarro, que é pedida muitas vezes para pesquisa de BK, né? Bacilo, né, de Koch, que é o caso da tuberculose, ou também chamado de BAR, né? Bacilo álcool-ácido resistente. É necessário, nessa coleta de escarro, que o paciente escove os dentes somente com água, orientá-los para que não usem creme dental, enxágua-se a boca várias vezes, né? Inclusive fazendo alguns gargarejos. O paciente tem que tossir profundamente, né? E escarrar no frasco fornecido pelo laboratório, obviamente um frasco estéril. É importante que o material coletado seja escarro, por isso que ele tem que tossir. Tem que ser um material vindo bem, né, de dentro. Então, é importante pedir ao paciente que ele force uma tosse, né, e profundamente puxe, né, esse material represado, né, nas vias aéreas inferiores. Para que a gente tenha como material o escarro e não saliva, que é aquela que é proveniente da mucosa bucal. Ok? A saliva não é um material adequado para a realização desse exame. É importante também, no caso do médico solicitar 3 amostras de escarro, que é uma condição comum, a pesquisa em 3 amostras diferentes, não colher as amostras, né, no mesmo dia, colher uma amostra por dia. Se possível, né, e o ideal, o primeiro escarro da manhã, antes, obviamente, da ingestão de qualquer tipo de alimento, né, que vai acabar carreando esse muco para o interior do estômago. Pedir ao paciente para respirar fundo várias vezes e tossir profundamente. Isso é uma técnica muito boa para se colher o material ideal. Respirar profundamente, né? Várias vezes, tossir profundamente, até que se crie o material para recolher essa amostra também em frasco de boca larga, estéreo, né? Que também é fornecido pelo laboratório na maioria das vezes. E caso, como no caso da urina, caso haja algum respingo na parte externa, deve-se enxugar o frasco e secar antes de levar para o laboratório, né? Vamos agora falar um pouco sobre o procedimento para a cultura de micobactérias e fungos. Primeiro é importante pedir ao paciente para respirar fundo, várias vezes também, tossir, né, profundamente. Recolhe-se a amostra no frasco de boca larga estéreo, basicamente a mesma coisa. Colhe-se 3 amostras consecutivas, né, e uma a cada dia diferente. Obedece basicamente o mesmo caso da cultura anterior. Em caso de pacientes que tenham dificuldade para escarrar, porque pode acontecer isso, essa amostra ela deve ser induzida por inalação, ok? Nós temos também o aspirado traqueal. Essa coleta deve ser realizada por um profissional especializado.
normalmente um médico ou um fisioterapeuta, ok? Ou um enfermeiro de formação. No procedimento para bacterioscopia, cultura de aeróbios e fungos, né, com cultura de micobactérias e mesmo pesquisa de barro, o material também pode ser obtido por aspiração transtraqueal, evitando-se contaminação com trato respiratório alto, né? Encaminha-se imediatamente esse material em frasco também de boca larga, estéreo, da mesma maneira. Nesse caso não é bom refrigerar. E a cultura para pesquisa de bactérias só deve ser coletada com orientação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. É importante quando isso é feito no ambiente de hospitais, né? Temos o lavado chamado broncoalveolar, que a coleta deve ser realizada também por equipe médica especializada durante o procedimento de broncoscopia, ok? Ainda sobre coleta de procedimentos para coleta de bactérias, aeróbicos, cultura e fungos, é bom a gente ressaltar que encaminhar o material coletado imediatamente para o laboratório, no frasco utilizado durante a broncoscopia, ou em um frasco, como nós citamos anteriormente, estéreo, né? Mas nesse caso, é melhor não refrigerar esse material. Já no trato respiratório superior, nós temos aí a questão da secreção orofaríngea, né? O procedimento de lavar as mãos e calçar as luvas se mantém. Solicita-se o paciente que abra bem a boca, né? Instruir o paciente nesse momento para respirar profundamente e baixar a língua, né, do paciente com um abaixador de língua. Você usa um abaixador de língua com uma mão para você ter acesso melhor à orofaringe, e usa com a outra mão, você vai estar com suave estéreo, né? Você colhe o material, passa esse suave sobre as amígdalas e faringe posterior, evitando sempre tocar na língua e na mucosa bucal, para você não carregar esse material que está na língua e na mucosa bucal para o suave. Por isso você mantém a língua abaixada com a espátula, geralmente de madeira ou plástica, né? Estéreo também, que vem em invólucro estéreo. Hoje são usadas as espátulas de plástico estéreis. E você usa o suave, então, para poder colher esse material naquela região ali e levar para ou fazer o esfregaço, se for uma bacterioscopia, ou se for cultura, introduzir no meio de transporte. Você procura o material, principalmente nas áreas com hiperemia, próximo aos pontos de saturação, ou é melhor você também, às vezes, você precisa remover o pus, né? Antes, às vezes você tem muito pus, então você usa um suave para remover aquele pus, ou aquela placa, né? E colhe o material da mucosa que está abaixo desse pus, né? Coletar a amostra exatamente na área inflamada é muito importante, você evitar outros sítios ali da cavidade oral, você tocar só onde você precisa tocar com o suave. Isso é uma preocupação que nós temos que ter também, ok? Para bacterioscopia, a gente tem que, obviamente, fazer um esfregaço em lâmina para que essa lâmina, depois de corada, ela seja analisada no microscópio para fazer a bacterioscopia, né?
ou a microscopia daquele esfregaço. Então você tem que fazer o esfregaço na lâmina, de forma que esse esfregaço fique homogêneo, né? Então, para você fazer isso, é ideal que você role o suave sobre a lâmina, ok? Quando a gente estiver fazendo cultura, a gente vai utilizar outro suave, que às vezes você tem no mesmo exame, o médico pede bacterioscopia e cultura. Aí na cultura, na coleta de cultura, você usa outro suave, repete o procedimento que você fez anteriormente, né? E introduz o suave no meio de transporte. Ou seja, na bacterioscopia você vai colher o material e vai fazer o esfregaço rolando o suave sobre a lâmina, ok? Esprega esse suave, com outro suave você vai colher a cultura. Mesmo procedimento, boca aberta, abaixamento de língua, você vai na região, colhe o suave e tem um meio de cultura, que é o meio de cultura de transporte, não é o meio de cultura final, é o meio de cultura de transporte, que vai levar esse material preservado até o laboratório para ele ser semeado no meio de cultura especial. Esse meio de cultura de transporte, você vai colocar o suave ali, vai enroscar, ele vai estar ali preservado naquele gel, que é o meio de cultura que está ali embaixo, ele vai estar preservado até chegar no departamento de bacterioscopia do laboratório, onde o exame vai ser processado, ok? Esse meio de cultura mais usado é o Sturt, né? Mas também tem outros aí como o Amies e o Amies com carvão, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem lendo material didático e assistindo às aulas online, ok? Não se esqueçam de deixar o seu comentário, se inscrever no canal e elucidar suas dúvidas aí. Um grande beijo e até a próxima aula.